Então, uma das coisas que a gente precisa entender, que eu acho que é chave, um conceito-chave para compreender esse movimento histórico, né? É o conceito de opinião pública, né? Afinal de contas, a gente vai falar em engenharia da opinião pública, em controle da opinião pública, em manipulação da opinião pública. Então a gente precisa entender o que ela é, né? E não adianta a gente pegar os conceitos aí do Wikipédia, assim, dicionarizados da opinião pública, porque o que a gente vai encontrar é quase sempre, embora com uma certa sinceridade ali nas entrelinhas, que é a ideia de que a opinião pública seria então uma reunião das ideias, das opiniões mais importantes, mais relevantes, mais embasadas, que representem melhor a sociedade. Esse seria o conceito mais assim comum, né? Que representem a sociedade. Então tem que ser ideias que representam a sociedade. Então existe exemplo assim: a opinião pública está contra o governo, né? Vou pegar uma frase assim. O que significa? Quem é essa entidade que está contra o governo, digamos assim? É a sociedade, né? Então aí se entende que a opinião pública é a sociedade, né? Mas o que é a opinião pública mesmo? A gente pode ficar nesse conceito de que é aquela que representa a sociedade, mas a gente pode ir além e a gente pode entender o seguinte: que a opinião pública ela começou-se a se falar em opinião pública por volta do século XVIII, né? E era justamente o momento em que estava surgindo uma nova classe, que era a classe burguesa, que estava, digamos assim, fazendo tentando fazer ali, ter uma certa ação na sociedade, uma certa influência na sociedade, através dos primeiros jornais, que eram panfletos revolucionários e tal, ou na própria literatura, né, como os escritores. Então, se a opinião pública começou com esses burgueses, né? Então, como é que ela funciona? Como é que ela funcionava nessa época? Na verdade, eram burgueses intelectuais que se reuniam em cafés e discutiam todos os assuntos. Então, alguns deles escreviam alguns livros, uns liam os livros dos outros. Era um diálogo, a gente pode chamar assim, um diálogo intelectual, né? A opinião pública ela era fruto do diálogo intelectual dos intelectuais da época de cada país, etc., né? Então, o que esses intelectuais faziam era discutir tal. E de onde que eles vieram, né? Eles vieram, os burgueses, na época do absolutismo, eles chegaram nos países, por exemplo, em Paris, por exemplo, vieram de famílias ricas do interior, quer dizer, do campo, em busca de emprego público, que em um período em que o Estado, né, estava se agigantando ali, o Estado absolutista, o trabalho público era uma coisa muito bem vista e tal. E todos eles buscavam isso. Só que não dava para todo mundo, então eles ficavam nas cidades ali, meio que sem ter o que fazer e revoltados com o fato de não ter o seu empreguinho público que eles imaginavam que ia ter. Então eles ficavam lá, vivendo suas vidas assim, reclusos. Existia também um pagamento para essas pessoas, já que ele veio do interior e não tinha emprego, vamos custear a vida dele. Então ele ficava lá escrevendo raivosamente contra o sistema, né, e ia recebendo o dinheiro público para isso. Então, algo parecido com o que acontece hoje nas universidades, né? Mas esse é outro assunto. E o que acontece então é que esses burgueses do século XVIII, eles criam a ideia da opinião pública. Então, quem é o sujeito da opinião pública? É o burguês, né? Esse que eu acabei de falar. Mas essa pessoa, ele é o quê? Assim, se a gente for pensar o seu conceito na sociedade, é uma pessoa esclarecida, que lê o que é escrito pelos seus pares, pelos seus amigos, né? E é preocupado com os rumos do país, com as questões sociais, etc. Então, é uma pessoa politizada, é uma pessoa consciente. Então, esse é o sujeito da opinião pública, né? Então, a gente está dando um salto histórico aqui, né? Como que a gente pode dizer que a opinião pública representa a sociedade? Será que a pessoa que trabalha o dia inteiro não tem tempo para ler os jornais, só quer trabalhar, ganhar o seu dinheiro e viver a sua vida, e não quer participar diariamente das questões sociais, só quer trabalhar, participar com o seu dinheiro, com a sua vida, com o seu trabalho, né? Ele não é a sociedade, né? Essa pessoa não é a sociedade. Não, em termos da opinião pública, não. A opinião pública então, a gente chega então para
estabilizar um pouco esse conceito e partir dele, né? A opinião pública, então, nada mais é do que a reunião de certas ideias de certas pessoas, certos grupos, né? Sempre minoritários, né? Não são ideias da maioria. Tem um escritor interessante também do jornalismo, que é o Walter Lippmann, que ele fala num livro chamado Opinião Pública, que é de 1922, e ele fala exatamente sobre essa questão da opinião pública, o que ela é, o que ela deve ser. E ao final do seu livro, Opinião Pública, ele dá ali uma declaração que a gente pode dizer que é uma confissão que nos diz muito no que ele é muito considerado a pessoa mais importante do estudo da opinião pública. E ele fala que a opinião pública, ou melhor, a opinião pública com letra maiúscula, ela é diferente da opinião pública com letra minúscula, que seria a opinião das pessoas, né? Então, digamos assim, a opinião da elite com letra maiúscula e a opinião, sei lá, da ralé, né? Do pessoal, do resto da população. Essa opinião com letra minúscula são as opiniões disseminadas, que elas são caóticas, elas são desorganizadas, né? Então elas precisam ser organizadas por alguém. Então é nesse sentido que o Lippmann diz uma frase, já na introdução do seu livro Opinião Pública, que é, para mim, a frase mais importante, que inclusive foi o que motivou a escrever o meu primeiro livro, A Transformação Social, que ele diz o seguinte: para serem adequadas, ele começa exatamente assim, para serem adequadas as opiniões devem ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa. E então, significa então que as opiniões que estão ali na opinião pública ou melhor, nos jornais, elas não podem vir do nada, elas precisam ter ali uma edição, né, digamos assim, uma escolha, na verdade, uma seleção. E quem vai fazer essas seleções? Ele mesmo diz, ele mesmo responde essa questão dizendo que é uma função ou uma missão reservada à ciência política.